participar conosco. Se você puder colocar aí, nos ajudar nos comentários. A gente vai estar acompanhando aqui de forma simultânea pelo Facebook da igreja. Na medida que tiver algum comentário, alguma pergunta, nós estaremos aqui juntos aprendendo melhor o que a lição nos ensinou durante esta semana. Eu gostaria de participação dos irmãos aqui que estão presentes, viu? Quem aqui estudou a lição, aqui acompanhou a lição, o irmão Aldemir, a irmã Lídia, nós gostaríamos da participação de vocês, viu? A lição com participação fica mais dinâmica e interativa. O título da lição: Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Já parou para pensar nesse título? O que significa esse título? O que envolve este título? Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Quem gostaria de nos ajudar? Irmão Aldemir. O que significa, meu irmão? Feliz sábado, irmãos. É interessante, né? Igual o irmão Aldemir falou, que nós temos a mania, sim, de julgar o nosso próximo. Devemos olhar, sim, com os olhos de Jesus, que é com ternura, com amor. Ver cada pessoa além, como candidato ao reino do céu, como fala a lição, né? Devemos ter amor a essas pessoas. Muitas vezes, até dentro da igreja, uma pessoa diferente lá entra na igreja, a gente percebe. Muitas vezes tem um irmão que já olha meio estranho. E não é assim que Jesus ensina, né, Ricardo? Temos que olhar com amor. Se todo mundo fazer isso, falar, olhar com amor, apresentar Jesus a essas pessoas, vai ser muito bom, que ela vai aprender sobre Jesus e automaticamente ela vai passar para mais pessoas que não conhecem a Deus. Então devemos olhar sempre com amor essas pessoas, né? Muito bem. O verso para memorizar, quem da igreja aí, quem que está com a lição, gostaria de falar bem alto o verso áureo? Irmã Lídia, algum outro irmão aí que está com a lição? Verso áureo. Alguém? Irmã Thelma? Qual que é o verso áureo da lição? Muito bem. Esse verso aqui é tremendo, né? Diz que Jesus encontrou aqueles homens pescando e Jesus olhou que eles poderiam se tornar através do poder da sua graça. Eu quero dizer para vocês, pegando o gancho aqui do irmão Aldemir, do Flávio, quando Deus olha para nós, Deus não nos olha como nós somos, mas como nós poderemos estar através do seu poder. Eu tenho certeza que se nós fôssemos Jesus, nós não escolheríamos aqueles homens. Aqueles homens eram cheios de defeitos. O Pedro impulsivo, o João temperamental, o Tomé era incrédulo. Os discípulos eram cheios de imperfeições. Mas quanto amor Jesus tem, né? Ele nos aceita como nós somos, para que nós não fiquemos como nós estamos. O Flávio agora vai nos ajudar aqui com a lição de domingo. A lição fala sobre o segundo toque. Você que está com a lição aí, estamos na parte de domingo. Sim, o segundo toque. O que eu achei interessante nessa lição é que quando, você vê, né? Quando nós temos amigos, nós temos tudo. Por exemplo, aqui na lição, o cego não foi por conta própria. Teve amigo que levou até Jesus. Os amigos deles tinham mais fé que o próprio ceguinho, que o próprio rapaz.
Então, irmãos, quando nós temos amigo, o amigo que verdadeiramente amigo, aquele que cristão, aquele que muitas vezes conhece a Jesus igual nós devemos chamar os nossos amigos. Nós devemos apresentar a Deus aos nossos amigos, porque muitas vezes as pessoas aí não conhecem Cristo, não têm fé. Devemos ajudar. Eu achei interessante que aqui ele não foi sozinho. E outra coisa, é para estimular a fé dele. Com isso, estimulou a fé dele. E aqui foi muito legal por isso, né, Ricardo? Muito Também. bem. A princípio, o cego foi levado até Jesus, como o Flávio falou, através dos seus amigos. Sabe que lição isso ensina? Muitas pessoas jamais serão conduzidas a Cristo ou encontrarão a salvação se você e eu não levarmos. Eu e você conhecemos a Cristo e é nosso papel conduzirmos as pessoas a Cristo. Aqueles amigos do cego conduziram ele até Jesus porque ele não podia fazê-lo, ele não enxergava, ele não sabia quem era Cristo. Quando o cego chegou até Cristo, aí Cristo opera o milagre em 2 vezes, para que ele pudesse desenvolver a fé no cego, que a princípio era uma fé baseada na que os amigos possuem. E infelizmente eu quero falar para os irmãos que tem muita gente baseado, sustentado, alicerçado na fé de outras pessoas. Eu faço uma pergunta para você: em quem sua fé está alicerçada? Tem gente que está com a fé alicerçada no pai, na mãe, no irmão, no pastor, no ancião, na esposa, no esposo. Jesus curou o cego, dando-lhe 2 toques, porque Jesus queria mostrar que a nossa fé deve estar depositada exclusivamente nele. Infelizmente tem muitas pessoas que vêm até a Cristo por causa dos outros e permanecem a vida toda dependendo dos outros. Nós precisamos depender de Jesus. Não é verdade, Ronaldo? Quer falar alguma coisa aí? Quer não? A pergunta que nos fica de lição aí, de quem nós temos dependido, né? Sim, temos dependido de Cristo, temos andado com Cristo, temos tido a nossa experiência ao lado de Cristo. Caso contrário, nós, mais cedo ou mais tarde, nós fracassaremos na fé. Mais alguém tem algum comentário aí da lição de domingo? Queria nos ajudar aí? O Júnior chegou, a Juliana, mais alguém aqui no Facebook? Eu estou vendo que a Cristiane está aqui online de Portugal, Cláudio, a Elite, tem alguns irmãos aqui acompanhando aí a transmissão. Se vocês quiserem colocar aí alguma observação, algum comentário, alguma pergunta no Facebook, aí fiquem à vontade. Vamos para a lição de segunda-feira. Uma lição de aceitação. Aqui conta o caso da mulher samaritana, né, Flávio? E aí, o que aconteceu aí? Bom, aqui a lição que a gente devemos aprender, né, Ricardo? Que aqui, Jesus, ele vê as pessoas diferentemente. Por exemplo, ele não via que elas... ele via o quê? Que aquela pessoa, ele não julgava. Independentemente de quem era ela, o que ela fazia, qual era a sua religião, ele simplesmente via aquela pessoa como candidata do céu também. Ele estava viajando, andando muito, estava cansado, de repente ele parou perto de uma fonte. Certo momento chegou lá a mulher, e ele pediu o quê? Água, mas ele teve sabedoria, ela se espantou. Mas no fundo ele queria o quê? Dar água da vida para ela. Ele queria dar salvação. E no relato conta que ela aceitou, ela quis: qual é essa água aí? Eu aceito essa água da vida. E, por exemplo, ele foi sozinho. Outra parte bacana que eu entendi, que se os discípulos tivessem com ele, poderia ter atrapalhado nesse momento. Porque ali ele estava olhando a salvação daquela mulher. E ela aceitou. Isso que eu achei interessante nessa parte. Muito bem. Aqui Jesus enfrentou o preconceito, né? Judeus e samaritanos não se davam. Nós temos tido problemas com preconceito hoje em dia. O que vocês acham? Exemplos de preconceito? Demais. Tem ou não tem? Dá exemplos aí para mim, os irmãos que estão aqui. Preconceito. Os cristãos.
Muito bem. Mais alguém? Muito bem. O interessante aqui na lição de segunda é que Jesus, ele alcançou a samaritana, porque a lição fala que Jesus a aceitou, né? Nós temos dificuldade de aceitar, né, algumas pessoas. Mesmo na igreja, às vezes, né? Às vezes entra alguma pessoa aí fora dos padrões, fora do nosso ritmo, né? E a gente tem dificuldade de aceitar, né? Jesus aceitou aquela mulher como ela estava. E como estava aquela mulher? Como estava aquela mulher? Ela era uma mulher boa, uma mulher de boa reputação? Como que era? Sim. Você teria aceitado aquela mulher se fosse você no lugar de Cristo? Jesus não tinha preconceito com ninguém. Por isso devemos, a todo momento, se colocar aos pés de Cristo, né? A gente tem que pensar que um dia nós estávamos lá fora e Deus nos alcançou. Então devemos alcançar. É fácil aceitar de qualquer pessoa, né, Ricardo? fácil aceitar as pessoas como elas são, Flávio? Não. O que vocês acham? O que você acha, Juliana? É fácil? A gente tem dificuldade, né, de aceitar as pessoas. É verdade, porque a partir do momento que quando você conhece a Jesus, o que você quer fazer? Você quer rapidamente falar de Jesus às outras pessoas, e isso é legal, né? Mas a primeira coisa que Jesus faz para alcançar alguém é aceitá-lo do jeito que essa pessoa é. Sim. Se Jesus fosse nos aceitar só se nós fôssemos bons, se nós fôssemos perfeitos, ninguém teria condições de se salvar. Jesus aceita eu e você como nós somos, do jeito que nós somos, com a característica que nós temos. Às vezes até a gente mesmo tem dificuldade de aceitar a gente como nós somos, né? A gente olha no espelho e às vezes a gente não gosta do que vê, né? Eu podia ser tão diferente, a gente não se aceita. E aqui a grande lição que Jesus deixou, que Jesus aceitou aquela mulher como ela era. Quantos maridos ela tinha? Ela tinha, a Bíblia falou que era 6, né? 5 e estava com outro, né? Era o 6º já. Pensa uma mulher dessa entrando na igreja. Será que ela ia ser aceita? Quem sabe as irmãs iam ficar preocupadas, né? 6, o próximo pode ser o meu, né? Mas Jesus a aceitou do jeito que ela estava. Jesus transformou a vida dela e, como o Flávio falou, no momento que Jesus salva aquela mulher samaritana, no momento que Jesus
alcança o coração daquela mulher, ela imediatamente ela vai falar de Jesus para aquela cidade de Samaria onde ela morava, para aquele vilarejo onde ela morava. E diz que todos aqueles habitantes daquela aldeia aceitaram a Cristo por causa do testemunho daquela mulher. Cabe uma pergunta para nós, né? Será que eu e você temos compartilhado a experiência da salvação com outras pessoas? A gente apresenta um monte de desculpas. Você já parou para pensar? Eu tenho vergonha, o metrô está cheio. Se eu falar aqui vai ser, sabe, eu vou passar por um constrangimento. E a gente sempre apresenta aí um monte de desculpas. Quantas oportunidades Deus nos tem dado de compartilhar a sua graça, o seu amor. Faço uma pergunta: como Jesus aceitou você? Temos que refletir. Uma boa pergunta. E outra, como que a gente aceita todo mundo que está ao nosso redor? Porque não é só na lição, acontece hoje. Tem muitas pessoas que são diferentes, entre aspas, assim, que estão ao nosso redor, e muitas vezes a gente fica meio assim querendo aceitar. Mas a gente vê que Jesus ensina totalmente o contrário. Temos que amar essas pessoas e aceitar elas como elas são. Vocês já pararam para pensar numa relação matrimonial? Para pensar num homem e uma mulher antes deles se casarem. Eles namoram. Quando está namorando, a tendência é aceitar tudo, não é? Às vezes o pai e a mãe vai lá, olha, cuidado, olha, fica atento. Não, aceita do jeito que é, não vê defeito nenhum. Tudo flores. E aí depois que casa, aí começa a querer obrigar que o outro mude. Não aceita mais do jeito que é. Então nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são e continuar aceitando elas do jeito que elas são. Como que nós fazemos para aceitar mais as pessoas? Júnior, Juliana, nos ajude aí. O que podemos fazer é orar, né? Por essas pessoas, né? Nós só conseguimos mudar quem? A nós mesmos com o poder que vem de Deus. E infelizmente a gente arruma muita encrenca, muita confusão, muita discórdia, muito conflito. A gente quer mudar o outro. Se você fosse assim. Se você fosse desse jeito. Principalmente na relação matrimonial. Você já para analisar? Você já percebeu? Às vezes a esposa quer modelar o marido e o marido quer modelar a esposa. E aí vem os desentendimentos. Cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. E deve ser aceito como é. Porque ninguém muda ninguém. Como o Júnior falou, como o Aldemir falou, como o Flávio. Ninguém muda ninguém. Você pode mudar a você mesmo. Com a ajuda de Deus. Mais do que isso, você não pode fazer mais nada. Vamos para a lição de terça-feira. Comece onde você está. A Cristiane colocou um comentário bacana aqui, Flávio, antes da lição de terça. Jesus nos aceitou pecadores assim como aquela mulher. Ou seja, pegando o gancho dela aqui, o comentário dela, Jesus não esperou a gente ficar bonzinho para nos aceitar, para nos amar.
Se Jesus fosse esperar que ficássemos bonzinhos, que ficássemos melhores, que ficássemos do jeito que Ele quer, Ele nunca tinha nos aceitado. Jesus nos aceitou da forma como nós estávamos, pecadores, falhos, defeituosos, imperfeitos, e é assim que nós devemos fazer com as outras pessoas. Lição Verdade. de terça. Bom, a lição de terça, Ricardo, tem como título Comece onde você está. Vamos lá, irmãos. Quem quer participar? Como que é? O que vocês entenderam? Começar de onde você está. Alguém quer falar? Nos ajudar aí da lição? Pode falar, irmão. Por que as pessoas preferem evangelizar longe do que perto? O que vocês acham? Tem muita gente que gosta de ir para outros continentes, né? Tem sonho de ir para outros continentes. Eu queria ir para a África, para a Ásia, para a Oceania. Por quê? Por que, Júnior?